Oi, meus amigos do terceiro ano, a galerinha aí da aula de português. Hoje a gente vai dar continuidade então à nossa aula sobre classes de palavras e vamos começar aqui nossa primeira aula de hoje sobre essa primeira parte, né, uma parte mais extensa que é sobre os pronomes. Vamos estudar aí algumas questões, algumas partes que são bem mais chatinhas, né, por ter alguns detalhes, e vamos ver exemplos, relembrar algumas coisas, algumas características, algumas formas pronominais, colocações pronominais, o que é o pronome, quais são os tipos de pronomes. Então vamos lá. O pronome, galera, é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-o no espaço e no tempo. Os pronomes pessoais podem ser substantivos, são aqueles que tomam o lugar do substantivo. Então aí o exemplo, ela era a mais animada da festa. Isso é um exemplo de pronome substantivo, né? Ela era a mais animada da festa. Podem ser adjetivos, são aqueles que acompanham o adjetivo. Minha bicicleta quebrou, né? Classificação dos pronomes. Aqui são esses os pronomes que nós vamos ver aí ao longo dessas explicações sobre pronomes, né? Pronome pessoal, do mais simples, né? Desde o início de tudo que a gente vai ver. Pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo. Vamos começar aqui pelos pronomes pessoais, então. Pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Dividem-se em retos, que exercem a função de sujeito, e os oblíquos, que exercem a função de complemento. Então, olha aí o exemplo dos pronomes do caso reto. Nós temos ali, né, a primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Né? Então, eles exercem a função de sujeito e podem exercer a função de complemento. Então, é o eu, tu, ele, o nós, o vós, o vocês e o eles. Aqui numa tabelinha já mais né, bem apresentada, nós temos toda essa classificação do caso reto e do oblíquo. Lembrando que os oblíquos, né, se dividem aí entre pronomes átonos, que são aqueles sem preposição, e os tônicos com preposição. E eles exercem, no geral, a função de complemento. Enquanto que do caso reto, né, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós temos exercendo a função mais de sujeito. Então está a tabela do singular, do plural, os pronomes átonos sem preposição e os pronomes tônicos com preposição, que são os pronomes oblíquos. Esses são os pronomes oblíquos, que são esses pronomes que muitas vezes também geram muita dúvida, né? Quando usá-los, entender a colocação pronominal, a gente vai ver tudo isso um pouco mais adiante. E a gente até esqueceu o que era o plágio. Muitas vezes as pessoas esqueciam o que era um pronome oblíquo. Então aqui a gente vamos relembrar tudo isso. Emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais retos funcionam como sujeito de frases. Eu vou à loja. Talvez ele esteja lá. Retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais retos nunca aparecem depois de uma preposição. Torna-se obrigatório o uso dos pronomes oblíquos. Então tá o exemplo. Entre mim e ti, pronomes oblíquos, tá vendo? Depois da preposição entre. Entre mim e ti há uma distância enorme. Os pronomes pessoais oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Então a gente viu a classificação ali. Nós temos os oblíquos, que vão funcionar mais como complementos, podem ser átonos ou tônicos, né? Lembrando que tonicidade tem a ver com mais a sonoridade dele. Mas a gente viu aqui com relação a preposição e sem preposição. Vamos lá. São pronomes oblíquos átonos: me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as e lhes. Os pronomes oblíquos átonos com formas verbais. Então, a mãe esperava-o ansiosa. Então, esse o é um pronome oblíquo. Muitas vezes a pessoa confunde, não entender o que é que ele está, que é esse, que é um identificar como um pronome, ver que ele está como complemento, que a função assintática dele é como complemento,
né? Por sua definição, o pronome oblíquo tem essa função. E o pronome oblíquo tônico, olha só, que são o mim, ti, ele, ela, si, nos, vos, eles, elas. Os pronomes oblíquos tônicos são usados com preposição. Então, olha aqui o exemplo. A mãe ansiosa esperava por mim. Percebem a diferença? Então, átono pode estar lá sem preposição. A mãe esperava-o ansiosa. E os tônicos, com pronome oblíquo tônico, que são usados com preposição. A mãe esperava por mim. Antes de verbo no infinitivo, só usamos eu e tu, jamais mim e ti. Fizeram de tudo para eu me emocionar. Fizeram de tudo para tu comprares a casa. Nos casos acima, os pronomes eu e tu são sujeitos dos verbos emocionar e comprares. Né? Então, olha só. Primeira partezinha aqui. A gente só, antes de verbo do infinitivo, ou seja, a forma dele sem K conjugada, né? Com IR, ER, então, um exemplo, emocionar, né? A gente só usa eu e tu, nunca mim e ti. Isso aqui já vai primeiro da parte que muita gente diz, mim não conjuga verbo, né? A gente tem que tomar cuidado. Essa regra é correta, mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir em algumas situações. Mas aí tá aí só do caso, não é só do caso do mim, né? Tem o caso do ti. Então fizeram de tudo para tu comprares a casa, um exemplo do tu. Tá bom? Observação: os pronomes retos eu e tu nunca serão complementos, mesmo regidos de preposição. Como regra prática, podemos perceber o seguinte: quando precedidos de preposição, não se usam as formas retas eu e tu, mas as formas oblíquas mim e ti. Então, se tem preposição, quando precedido, ou seja, quando antes deles tem uma preposição, isso como uma regra, uma maneira geral, a gente não coloca eu e tu, a gente usa a forma oblíqua deles, que é mim e ti. Ninguém irá sem eu, ninguém irá sem mim. Até pelo uso a gente percebe que ficaria incorreto, né? Mas a regra está aí também para explicar. Nunca houve discussões entre eu e tu. Nunca houve discussões entre mim e ti. Né? Então tá aí, ó, ser precedido de preposição eu não usei eu e tu, eu usei as formas oblíquas deles, que é mim e ti. Apenas um caso em que empregamos as formas retas, eu e tu, mesmo precedidas por preposições, quando essas formas funcionam como sujeito de um verbo no infinitivo. Deram um livro para eu ler. Eu é o sujeito do verbo ler. Entenderam? Aqui, ó, apenas um caso em que empregamos as formas retas eu e tu, mesmo precedidas por preposições. É quando essas formas funcionam como sujeito do verbo do infinitivo. Então, aí, nesse caso, eu não uso mim, por exemplo. Eu tenho um verbo no infinitivo, aí eu não posso usar o mim, eu tenho que usar o pronome, no caso, reto mesmo, eu. Só se usam pronomes eu e tu quando funcionarem como sujeito de um verbo. Perceba, então, que o segredo é este: analisar sintaticamente a oração, caso o pronome funcione como sujeito, eu ou tu, se não use mim ou ti. Exemplo: era para eu sair mais cedo hoje, pois o sujeito de sair é o pronome eu. Ela trouxe o livro para mim, pois o pronome não funciona como sujeito. Agora preste atenção a esta frase. Foi difícil para mim conseguir o emprego. Parece estar errada, não é mesmo? Mas está certa, pois o pronome não funciona como sujeito, como à primeira vista possa parecer. Na verdade, conseguir o emprego é uma oração que funciona como sujeito do verbo ser. Observe a inversão. Conseguir o emprego foi difícil para mim. Então, nessa parte aqui, a gente já tem um fluxo de explicação das informações, que pode até ficar um pouco confuso caso a gente não leia com calma. Vamos dar uma revisada aqui. Olha só. Falou aqui que só se usa o pronome eu e tu quando funcionar como sujeito de um verbo. Então, o segredo é, primeiro a gente analisa sintaticamente a oração. Se o pronome funcionar como sujeito, a gente usa eu e tu, senão a gente usa mim ou ti. Né? Se funcionar como sujeito, é eu e tu.
Então, ou se não, é minha ou ti. Então, o exemplo, era para eu sair mais cedo hoje. O sujeito de sair é o pronome eu. Então, beleza. Agora, ela trouxe o livro para mim. Como o pronome não funciona, aqui eu uso o mim porque ele não é, o pronome não funciona como sujeito. Então aqui a regra que está entendida. Aí tem um exemplo de uma frase, ó, foi difícil para mim conseguir um emprego. A gente tem a primeira impressão de estar errada, né? Mas está certa porque o pronome aqui não funciona como sujeito. E aqui, na verdade, o conseguir o emprego é uma oração que funciona como sujeito do verbo ser. Só você a gente inverter a frase que a gente percebe. Conseguir o emprego foi difícil para mim. Tá beleza? Galera, eu vou dar uma pausa aqui nessa parte hoje, que essa parte é bem extensa. Vou dividir esse vídeo em outras aulas sobre pronomes. E por enquanto, por hoje é só. Não quero que fique muito mais exaustivo do que essa matéria já é. E eu vou colocando para vocês tudo no Google Sala de Aula e aguardando o retorno de vocês. Tá bom? Grande abraço para todos e até a próxima.